Oi, eu sou a Gisele, do Cada Coisa no Seu Lugar. E hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre a famosa bagunça organizada, né? Quem nunca já ouviu falar disso? Ou é a própria pessoa que fala, eu me acho na minha bagunça. A minha bagunça é organizada. Bom, de acordo com meus estudos, de acordo com a minha experiência, eu tenho algumas teorias do que o porquê dessa bagunça organizada, né? Na verdade, eu acredito que existem dois tipos de bagunça organizada. E o que é? Bom, essa bagunça organizada é aquela que a pessoa se acha na bagunça. Ou seja, se eu entro naquele ambiente, naquela sala, enfim, naquela cozinha, eu vou achar que tá tudo fora de ordem. Mas a pessoa que mora lá, ela vai falar assim para mim: não, mas eu me acho, eu sei onde as coisas estão. Pode até ser que ache, entendeu? Mas o que acontece? Ela perde muito tempo para achar isso. Eu preciso pagar aquela conta. Eu sei que tá aqui aquela conta, mas exatamente em que lugar que está aquela conta? Não tem um lugarzinho específico para guardar as contas a serem pagas, ou se precisa de uma conta que já foi paga e por algum motivo deu um problema, onde está aquela conta? Então, assim, ela vai estar ali naquela bagunça, mas a pessoa até encontra, mas ela vai perder um bom tempo procurando isso. O que é importante aqui a gente entender? O porquê que fica essa. Por que deixa chegar nesse pé? O porquê que fica essa bagunça organizada, na verdade, né? Então, existem alguns motivos, né? Muitos deles pode estar ligado mais na parte emocional, ou porque a pessoa, por exemplo, tem um monte de coisa para fazer, tem um monte de ideias, de projetos, e aí ela não tem tempo de organizar aquela bagunça, porque aquilo ali para ela não é uma prioridade naquele momento, ou porque ela se sente muitas vezes incapaz de organizar aquilo, sabe? Sente que não vai conseguir, não vai dar conta. Então, o que o ser humano faz? Ele começa a adiar. Depois eu arrumo, e aquilo vai acumulando, vai ficando cada vez mais difícil de organizar, porque vai acumulando mesmo esse monte de coisas, esses afazeres, essas tarefas, né? Além disso, existe também aquela falta de energia, a pessoa, sabe, está cansada por alguns outros motivos, trabalha o dia todo e não quer chegar e ter que organizar aquilo, então também vai acumulando. Todos esses fatores, além de serem emocionais, né, eles podem causar futuramente uma depressão, porque a pessoa sabe que tem que organizar, mas não consegue organizar por esses motivos. Só que você adiar cada vez mais e mais e mais, o que acontece? Vai piorando, como tudo na vida, né? Então, assim, o que a pessoa tem que entender? Eu me acho aqui, tá? Você tá conseguindo. O que a pessoa, na verdade, tem que identificar nela? Ela tá conseguindo viver bem? Ela não tá a ponto de entrar numa depressão? Essa bagunça é saudável para a vida dela ou para as outras pessoas que moram ali naquele ambiente? Então, esse é um tipo de questionamento que você tem que fazer para si mesmo, tá? Esse é um tipo de bagunça organizado. O outro tipo de bagunça organizado é aquele que também, se eu entro lá, eu como uma profissional da organização, eu entro naquele ambiente, eu vou falar, meu Deus, né? Como a pessoa se acha. Só que a pessoa que mora lá, ela realmente se acha. Se eu falar para ela, olha, eu preciso de uma conta de, sei lá, de 3 meses atrás, do ano passado, ela vai saber onde está guardado. Só que o jeito dela organizar é diferente. Entende? Então é mais ou menos assim, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, os livros. Eu organizo os livros numa estante, numa biblioteca, por ordem de tamanho ou por espessura do livro, para ele ficar certinho ali, né? Ou por autor, que normalmente tem esses mesmos parâmetros, né, de tamanho. Então é basicamente para ficar visualmente organizado, né? A pessoa vai bater o olho e vai entender. Eu organizo assim. Essa outra pessoa que vive nessa bagunça organizada, ela gosta de separar por autor,
mas assim, às vezes na parte emocional, ela coloca os livros de acordo com os que ela gostou mais de ler, entende? Para ela é diferente a ordem que está sendo colocada a organização dela. Porque existem ordens diferentes, existem pessoas diferentes, existem jeitos diferentes, cada pessoa é de um jeito. E tá tudo bem, tá tudo certo. Só que essa pessoa, ela consegue se identificar sim, ela acha as coisas assim com mais facilidade. Então esse é um outro tipo de bagunça organizada, bagunça entre aspas, bagunça para mim. Mas para ela não, para ela está exatamente como deveria estar. E eu tenho que respeitar isso. Então assim, eu jamais vou julgar o porquê que a pessoa organiza desse jeito ou não. Porque ali ela assim tá bem na bagunça dela, na bagunça organizada dela. Ela se acha de uma forma que é fácil para ela, né? Então, assim, o que funciona para algumas pessoas, para as outras não funcionam. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de entender que existem pessoas diferentes, modos diferentes, ambientes diferentes. Então, esses são os dois tipos de bagunça organizada. Mas se você é consciente da sua bagunça, você sabe que tá bagunçado, né? E você quer melhorar, você pode se fazer uma autoanálise, fazer as seguintes perguntas que vão te ajudar. Se você for falar, não, Gi, realmente eu não tô me achando, eu preciso fazer. Então faça a seguinte pergunta. Por que, na verdade, assim, qual é a história por trás dessa bagunça? Por que que você não consegue organizar suas coisas? Porque assim, quando você tem essas respostas, você consegue identificar, você identificando essas respostas, você consegue alterar e mudar isso na sua vida. Então, se faça a seguinte pergunta: de onde vem essa bagunça? O que gera bagunça na sua casa, gente? É o excesso de objetos, é a falta de lugar para onde guardar esses objetos, né? Assim, lugares definidos para ser guardado cada objeto. Isso é organização, como eu já expliquei em outros vídeos. É cada objeto ter o seu lugar. Então é isso que falta para você organizar. É o excesso de objetos. Você tem muita coisa na sua casa, então a gente vai ter que entrar naquele videozinho do desapego, né? É o hábito de não voltar os objetos para o lugar certo. Então você vai pegando e vai deixando, vai jogando, e aí isso vira uma bagunça. Então, assim, depois de entender isso, você consegue, depois de identificar, né, de ter essas respostas, você consegue direcionar melhor a sua organização, sabe? Fica um pouco mais claro você entender o que você quer mudar, né? O que vai ser melhor para a sua vida, porque a base de tudo é isso, o que vai ser melhor para o seu bem-estar, a sua qualidade de vida. Gente, o Albert Einstein era uma bagunça só. Se você pesquisar um pouquinho, eu pesquisei e vi assim, e ele era aquela bagunça organizada que sabe exatamente onde as coisas estão. Só que era o jeito, ele era uma pessoa diferente, como todos nós somos diferentes, né? Então, assim, é importante você identificar e ver o que é melhor para você, o que vai fazer bem para você, o que vai fazer com que você tenha mais tempo para as outras coisas, ou seja, você não fique perdendo tempo procurando as coisas que estão ali naquela bagunça e que você não se acha. Tá? Espero que tenha dado para entender um pouquinho mais essa teoria. Estou super aberta se vocês quiserem deixar comentários, o que vocês acham, que tipo de bagunça organizada é a sua vida, enfim, eu tô aqui à disposição, tá bom, gente? Muito obrigada, um beijo.